Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista e anfitriã desse podcast. Abri essa temporada perguntando à queridíssima psicanalista Gilda Vaz o que quer uma mulher. E hoje eu estou aqui com Vinícius Lima e com Ian Ribeiro, dois psicanalistas também, que vão me dizer o que quer um homem. E assim a gente vai fechar esse ciclo, não é? E resolver todos os desencontros entre os sexos. Não foi isso que a gente combinou aqui? Sim, antes nosso de começar? compromisso de hoje. Nosso compromisso é esse, então vem com a gente que seus problemas acabaram. Hoje vai ser um episódio Tabajara. É uma brincadeira, mas é uma conversa séria que a gente tem aqui, mas que seja leve, né? E com muitos sorrisos para a gente ir aí nessa travessia, né? Sim. Seguir essa travessia. E então tá, bora lá. Vinícius Lima é psicanalista, professor, escritor, né? Isso vai contar para a gente um pouquinho da sua pesquisa, do seu trabalho. Vou apresentar o seu livro aqui, que é Homens em Análise, Travessias da Virilidade. Brinquei aqui com a palavra travessia, que eu tenho até tatuada também aqui. Mas a gente aqui vai falar de uma outra travessia, né? Que é mais de um atravessamento, não é isso? Tem diferentes ângulos, né? Porque me pareceu que essa ideia, né, da travessia do fantasma, travessia da fantasia, como uma operação que uma psicanálise produz, né, ao longo aí do seu percurso, né? Tem uma certa vizinhança com um certo tratamento possível para o que faz sofrer no horizonte da masculinidade quando ela se mostra muito aferrada a um certo ideal de virilidade, né? Então, essa ideia de travessias da virilidade toca um pouco nisso, né? O que se torna mais leve, para aproveitar esse ponto que você já trouxe, né? Da maneira de um homem experimentar a própria masculinidade. Sim. Então, bora lá. Isso é fascinante. Para todos, acho, né? Para todos nós. E acho que a gente vai ver isso também no trabalho do Ian. O Ian também é professor, pesquisador. Você é advogado, bacharel em Direito? Sou bacharel em Direito. Porque você não advoga mais, né? Isso. E diretor do Instituto Casa da Palavra. Aí conta um pouco para a gente também. E aí eu acho que a gente podia começar também. Depois você começa e volta no Vinícius e falando um pouco desse interesse de vocês por esse tema, sabe? Das masculinidades. E como é que é esse percurso aí que vocês estão traçando? Bom, a ideia de se criar um instituto, né, chamado Casa da Palavra tem como objetivo inserir esse trabalho que até bem pouco tempo atrás era um trabalho meio xereta, né, nas políticas de prevenção, que é o trabalho sobre os homens, em uma pauta que se veste ali de uma perspectiva de mudança das relações, da redução da reincidência dos índices de violência, só que o nosso foco, a nossa atenção, o nosso estudo e intervenção estão com os autores, os homens, né, aqueles ali que se identificam enquanto homens. Então, a casa ela foi criada em agosto de 22, a partir de uma iniciativa minha e do Alfredo Rabelo. E desde 22 a gente vem tentando criar essas estratégias, né, de prevenção à violência a partir de formações. Então, a gente tem um núcleo de formação para municípios que querem instituir essas políticas e esses grupos reflexivos nas suas comarcas. Mas também a partir de acordos de cooperação técnica no futebol, com o Ministério Público de Minas Gerais, né? E aí as categorias de base do Cruzeiro, do América e do Atlético, em canteiros de obras, também indo até os canteiros, facilitando esses grupos com os trabalhadores de lá, e também no meio e no ambiente político, em parceria com a Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa, capitaneada aí pela deputada estadual Ana Paula Siqueira. Então, a gente vem tentando propor audiências públicas sobre a temática da masculinidade desde 2023, que a gente tem estabelecido essa parceria. Então, a casa, sendo esse lugar que muitas das vezes é um lugar de segurança, é um lugar onde a gente, né, se sente confortável, é também o lugar onde já ocorrem a maior quantidade das violências. Sim. Então, a ideia é fazer sempre essa passagem, aonde quer que a gente esteja, facilitando ou transmitindo esse saber do que é violência para a palavra, mediante o diálogo, a conversa, né? Então, ela surge a partir de uma pergunta, duas, na verdade, né? Por que estudar masculinidades? E a segunda, por que conversar com homens? E como que isso a gente consegue fazer algo a partir disso? Fantástico.
Nossa, legal demais. Então, Vinícius, aí você foi para pesquisa de mestrado aí atravessado por essa questão? Sim, é uma questão que tinha tanto a ver com as minhas questões pessoais, né? Então, questões de análise, mas também as questões dos meus analisantes, né? Tinha algo também de uma interrogação sobre o que pode um dispositivo de análise, um percurso de análise na trajetória, né, dos homens que se endereçam a esse dispositivo. Então, foi o interesse em saber o que se produz, né, num percurso de análise. Então, partiu um pouco daí. Eu tinha uma trajetória de pesquisa já sobre as questões de gênero e sexualidade. Na hora de fazer um projeto de mestrado, eu me dei conta de que minha questão era mais específica com a masculinidade. Sim. Então, nasceu daí. E essa questão da clínica foi crescendo também ao longo aí da pesquisa também, né? No sentido de entender que, para além dos debates teóricos, né, que se propõem eventualmente, sei lá, o conceito de falo, o conceito de nome do pai, etc., né, começou a me interrogar um pouco assim, o solo onde esses conceitos ganham corpo, né? Quer dizer, para que a gente usa, né, esses conceitos? Ou seja, que tipo de experiência se articula, né? E qual é a função que esses conceitos têm numa experiência, né? Então, tem a ver com isso, né? Com o interesse por saber que tipo de transformações numa vida, né, uma análise pode produzir. Foi isso que me capturou, foi o que fez o gancho. Maravilhoso. Né? Então, tá, tanta coisa para perguntar, mas então, que homem é esse? Vocês Qualquer estão falando de que homem? Quem que é homem? Homem em análise, qualquer um. Que queira ir para análise. Anatomia é destino? Acho que a pergunta tem uma direção. Quer dizer, bom, acho que tem uma série de consequências, né? Mas destino é de outra ordem, né? Anatomia não é destino. Então a gente não está falando de homem, desse homem anatômico. Sim, eu gosto muito de usar um exemplo, trabalhando assim essa ideia de anatomia. E eu vou usar esse exemplo em nome da ciência, tá, gente? Eu peço desculpas a vocês. Vocês lembram, ou devem ter na memória, o debate para a Prefeitura de São Paulo, envolvendo ali 2 candidatos e uma cadeira, né? Vocês lembram desse contexto? Sim. O que, ao meu ver, foi o que disparou ali aquele ato de agressividade ou de violência, né? Melhor dizendo, foi a fala de um dos candidatos ao outro dizendo que você não é um homem. Ah, tá. Então, quando ele pega aquela banqueta e desfere um golpe assim, em nome da nação ao Pablo Marçal, eu não consigo averiguar e ter certeza, mas acredito que o outro candidato tenha o órgão sexual masculino. Sim. Só que o fato dele ser interpelado enquanto alguém que não é um homem diz de uma performance e diz de um modo de gozo masculino ali, que se obteve enquanto resposta pela via da violência. Sim. Então, quando vocês estavam falando aí sobre os destinos da anatomia, se é ou não é, eu também concordo que não é, né? Tendo em vista que a gente teve ali esse triste exemplo, né, da Prefeitura de São Paulo. Mas outra coisa que o Vini falou que me chamou de muita atenção é o lance da implicação pessoal, né? Não tem como fazer isso sem implicação pessoal nenhuma, né? A minha, brevemente, é justamente o silêncio dos homens. Olha. Principalmente o silêncio dos homens que são próximos a mim, né? Sim. E que muitas das vezes respondiam esse silêncio de formas não tão deletérias assim, né? Ou de formas deletérias, melhor dizendo, né? Bebida, silêncio, afastamento, isolamento. Então, para não correr o mesmo risco, eu comecei a pesquisar essa temática para não ficar tanto em silêncio aqui. Então, obrigado por me chamar, porque aí eu consigo falar. É ótimo. Não, então, aí você me deu a chance também de falar que você já esteve aqui, né, Ian? Então, quero muito falar com o pessoal que foi na temporada 2, né? A gente está assim, que foi na temporada 2, o episódio 20. Acho que vale a pena demais, com Paula. Né? Com a Paula, foi muito legal. A Paula Pimenta, né? E foi muito legal falar sobre violência contra a mulher, violência doméstica. E ali você trouxe um pouco do seu trabalho também, de mestrado, né? Ou bastante, coisas muito importantes desse discurso, né? Invisível, né? Lembro muito de você falar sobre isso também, de uma estrutura que se esforça, né? Por se manter invisível, que é essa da violência, da masculinidade, né? E como que isso contribui para que a gente fique aí nessa confusão, como você falou um pouco também antes da gente começar a gravar, da gente não saber bem nomear o que é violência, o que não é. É tudo tão, né, tão
permeado, né? Então, assim, confortavelmente, sei lá, adequado ao nosso dia a dia, que a gente demora um pouco a perceber essas nuances, né? Que não porque elas sejam discretas, né? Mas porque a gente está muito habituado a elas. Enfim, foi muito legal a conversa, vai lá ouvir. Agora, tá bom, então, homem. E o que é masculino? E o que é masculinidade? Por que masculinidade? Isso quer dizer que o homem também é cada um? O homem também é não todo? Que história é essa, gente? Me conta. Como assim? Tinha um modelo para o homem. A mulher é que não tem modelo. A mulher é que não existe. Pois é, assim, primeiro, quanto a isso do que homem, né? Claro que tem... a gente, na psicanálise, vai pensar a partir de uma posição, né? E uma posição que vai permitir também maneiras muito diferentes, muito diversas, né? De se habitar, né? Essa posição. Sim. Né? E acho que é interessante pensar de cara, né? Como que esse exemplo que o Ian traz da política mostra que o masculino não é uma essência do homem, não é? Ou seja, um homem pode ser, por exemplo, acusado de ser feminino, não é? E isso ser tomado como uma certa destituição, né? Da sua masculinidade, afetando, portanto, seu ser homem. Então, primeiro ponto, né? Acho que masculino e feminino não são essências de homem e mulher. Né? São elementos que circulam, né? São pontos aí que estão abertos, né? A serem utilizados por qualquer corpo que seja. Né? Agora, talvez tenha um modo, né, de ser homem que acredita um pouco demais nessas insígnias do masculino, né? E tentam se fazer uma virilidade a partir desse aferramento. Né? Isso tem uma série de consequências, isso tem um peso, né? Porque toda essa ideia, né, da masculinidade frágil, né, passa um pouco por aí, né? Pelo fato de que você tenta afirmar alguma coisa que é como construir castelo de areia na praia, né? Assim, as ondas vêm o tempo inteiro, então não adianta você acreditar que esse castelo vai se sustentar. Né? Mas isso parte da crença no castelo. Então a questão é essa. Né? Não é interessante isso que você está falando, e eu fiquei pensando também na questão do silêncio, né? E disso, o que é que acontece nesse... Por que esse silêncio? Porque, igual o Gilson que escreveu aqui, né, no Pós-Fácil, e está aqui na orelha também, que esperamos um século para poder formular essa pergunta, né? Que é o que querem os homens. Que silêncio é esse sobre o homem? Por que essa... Eu fiquei curioso para ouvir o Ian, já que ele falou que essa questão atravessa. Sim. Bom... são muitas respostas possíveis. Sim. Mas a primeira que me vem à mente, assim, submerge, é que no decorrer, e aí posso falar da minha vida, né? Acho que é melhor. Para não correr o risco de trazer esse universal, assim, todos os homens, né? Já que a gente tem apostado que, muito embora a entrada seja a mesma, né? Na lógica aí da castração e na lógica do gozo, as saídas são individuais. Então, eu passei 9 meses na barriga da minha mãe, já começa lá 32 anos atrás, mas vai ser rapidinho. Eu passei 9 meses na barriga da minha mãe sendo chamado de Pedro. Olha... E aí, quando eu nasci, no momento em que estava lá, né, enfim, não me recordo bem, né? Mas a pessoa que trabalhava na casa dos meus pais teve a infeliz ideia de dizer que Pedro era nome de pobre. E aí, meu pai, afetado por essa informação completamente descabida, né? Porque eu ia adorar ser chamado de Pedro, me veio com esse nome de Ian. Porque Ian era um amigo dele, que morreu, faleceu, enfim, era uma espécie de homenagem. Então, usando esse exemplo que foi se seguindo, né? Nunca gostei de ser chamado de Ian, porque eu era o último da chamada, eu era o último a sair da sala. Era um inferno. Mas é com I ou com Y? Salomé ainda fica perguntando aquelas Sim, I é Igor, Yuri, Irã, enfim, por aí vai. Eu percebi que eu me via sendo mais falado do que falante. Eu era mais nomeado do que era capaz de me nomear no decorrer da vida. Então, esse é o primeiro exemplo ou atravessamento que me vem. Sim. O segundo são os exemplos que tive, né? Que se tinham ali enquanto ideal para mim. Então, fui da geração TV Globinho, né? Então, tive ali os exemplos nos desenhos, nos filmes, nas séries, do que é ser um menino, do que é ser um adolescente, depois do que é ser um homem.
E essas informações, claro, nunca justificando-as, né? E sim, não é uma consequência direta, me fizeram ser um pouco mais calado do que eu deveria. Olha. Então, foi a partir do momento em que eu percebi a importância de dizer, né? Dizer, e aí, viva a psicanálise, né? Então, também faço análise já há um tempo. Dizer de mim, né? Falar de mim, me nomear. E tentar, né, me desidentificar desse eu, assim, que foi criado, né, imaginário, tão sonhado, que eu pude me permitir fazer, inclusive, esse trabalho. Porque... Chegar na escuta, né? Na escuta. De outros homens. Na escuta. Fantástico. E aí eu lembrei do Rubem Alves, né, a arte da escutatória. Então, para escutar esses homens, a gente precisa de um certo silêncio na alma. Então, sem pressa de responder o que é ser homem para eles, né? Dizer que eles estão certos, que eles estão errados. Ah, mas a lei isso, a lei aquilo. Então, esse silêncio que me vem no momento da conversação, ou no momento do grupo, ele é um silêncio que vem... É diferente desse silenciamento, né, que você me provocou. Sim. É bem diferente, mas é uma consequência direta dele. Pois é. Aí eu fiquei pensando também, eu pensei nisso que você falou agora, no que eu acho que você traz no livro, e acho que você falou de alguma forma também, que tem algo que é do singular, você também falou, né? Mas tem algo que a gente pode generalizar. Ai, não é isso? Tem... Essa questão... É por aí. Sim. Não, pode ir, eu quero que você... Essa questão, né, do silêncio, assim, acho que tem algo muito precioso na maneira como o Ian traz essa mudança a partir também da análise na maneira de poder dizer, né? Porque é um dizer não qualquer, não é? E no sentido de que isso foi algo que eu aprendi com um documentário chamado O Silêncio dos Homens. É maravilhoso. Né? Que é isso, os homens estão o tempo inteiro falando. Só que, aí eu acho que é por isso que eu começo com de onde dizer, né? Assim, porque uma coisa é você falar a partir da posição de mestre, posição de quem sabe, de quem manda, né? De quem quer que o outro te obedeça, falar do lugar da autoridade, que é a maneira mais comum pela qual os homens falam, né? E, no entanto, é diferente a gente pensar, quando a gente fala nessa ideia no documentário, né, O Silêncio dos Homens, é uma coisa que no meu livro eu puxo por esse lado, dá um outro tratamento, né, pela psicanálise essa ideia, que é essa dificuldade dos homens de falarem a partir da própria divisão. Falar a partir do ponto do não sei, né, de suportar algo, né, que é da castração também. Né? Então, o silêncio dos homens, no fundo, é um silêncio sobre a castração. Né? Porque falar divide, né? Se você... E essa ideia é insuportável quase, né? Sim, porque é isso. Os homens, muitas vezes, são convocados do lugar de quem tem que ter, tem que saber, né? Tem que ser um, né? Não pode ser dividido. Então, isso tem uma série de consequências, né? Tem que prover, né? Prover. Não tem que tanta coisa, né? Tem que. E acaba, às vezes, respondendo a essa impossibilidade, né? Com agressividade, não é isso? Com violência. Sim, e aí a gente tem alguns recortes possíveis de serem feitos aqui. A gente tem feito, e aí a gente, digo, enquanto casa, mas especificamente o Alfredo, que trabalha comigo, ele tem executado grupos em casas de passagem aqui em Belo Horizonte. Então, para pessoas que estão ali em situação de rua, especificamente homens em situação de rua. Né? E... acredito que, salvo o melhor juízo, mais de 80% dos homens, mais de 80% da população em situação de rua são homens. E aí o Alfredo, muito mobilizado e tocado por isso, tentou entender por quê. Né? Mas a partir da escuta deles. Muitos homens estão na rua por não conseguirem bancar a casa, não conseguirem prover, por se sentirem ali de alguma forma fracassados na sua missão, que aprenderam com os pais, avós, né? E que, diante do encontro com o álcool, com a droga, encontram ali uma saída para tamponar esse buraco, né? Que o Vini apontou. Então, quando você me pergunta sobre esses homens, né? E esse silenciamento, primeiro, né, a ideia dessa masculinidade que busca sempre tamponar algo, né? Mediante a violência infringida a si mesmo e ao outro, mas também, e aí é importante essa fala do Vini, numa aposta que a gente faz
sempre, né? Até muito cética, na verdade, nesse caráter inconcluso do homem, de que ele não sabe tudo e de que a gente, por consequência, também não sabe. Então, quando ele traz as suas certezas, as suas garantias, né, aquilo que ele acredita ser homem, o que ele aprendeu, quais são os seus valores, as suas justificativas a partir de uma interpretação bíblica, né? A gente está tendo que fazer estudo bíblico para atender esses homens. Porque eles chegam falando, olha, com essa referência. Em Levítico, capítulo 17, inciso, está falando aqui que eu posso agredir. Nossa. A ideia, né, acredito eu, não é de dissuadi-lo, né? De dizer que ele está errado, mas perguntar o que isso diz dele. O que isso diz da sua forma de ser homem, quando você utiliza o versículo tal? O que isso diz de você quando o seu time perde e você, enfim, agride sua companheira? Então, a ideia que eu venho, inclusive, tentando aproximar no doutorado é uma certa ligação entre a noção de responsabilidade, né, em Lacan, principalmente, mas a partir de uma pedagogia da pergunta em Freire. Olha. Então, a ideia dessa aposta nesse caráter inconcluso, mas que se dá mediante a pergunta que se faz ao homem, e não a resposta que a gente dirige a ele. Mas é por aí que a gente vem trabalhando, mas as dificuldades a gente vai encontrando no caminho também, né? A gente vai conversando sobre elas. Mas legal que você já abriu aí pra gente, né? Porque você fala que uma questão é uma pergunta, né? Uma questão para vocês que eu entendi, que é isso, é como viabilizar essa escuta a partir da ética da psicanálise, né? Então, acho que aqui você já abre pra gente, né? Que a parte é não responder depressa demais, é dar o tempo aí de compreender, né? E através de perguntas, né? Acho muito respeitoso e muito... E eu imagino... Eu queria saber ouvir também, então, como que é para esses homens, como eles reagem a isso. Porque eu não sei também se vocês estão acostumados a serem perguntados, né? Porque acho que vocês falaram um pouco disso. Vocês já sabem, vocês já falam. Vocês estão falando vocês, já virei aqui o negócio para nós e você, eles, né? Não, vocês entenderam, né? O homem já fala. Como é que é a reação deles aí diante desse? Quero saber de você. Pense sobre você. Eu quero ouvir do Vini como que é para você escutar esses homens. Então, esses homenzinhos. Eu estava até pensando uma coisa aqui, porque no consultório, assim, eu recebo muitas indicações que tem a ver com o fato de pesquisar esse tema. Às vezes chega alguém que diz assim, eu queria alguém que fosse especialista em homem. Eu fico... Só que o que é mais interessante, eu acho, é que vamos dizer assim, né, um ponto, é apenas uma isca inicial, mas que quando o paciente vai tentar falar um pouco desse ponto do ser homem, a coisa não se prolonga. Olha. Não é, quer dizer, tem uma dificuldade, não é simples, a gente não fala tão diretamente assim da relação com a masculinidade, com o ser homem, né? Isso não dura nas sessões, assim, de uma forma muito direta. Isso é uma coisa que vem mais por outras vias, né? Ou seja, pelo menos está no pano de fundo, né, de uma questão. Então, eu fiquei pensando se tem uma diferença também quando vem com esse enquadramento, até jurídico também, né? Pensando em violência de gênero, feminicídio, quer dizer que são termos que já puxam aí para um certo ato ligado à condição do ser homem, né? Fiquei me perguntando se isso puxa o trabalho mais diretamente para essa direção, né? De se perguntar mais diretamente sobre o ser homem. Porque em análise, eu vejo que isso assim, aparece, mas é pontual. Aparece e some, né? Não é uma coisa que você fica investigando tão diretamente. Fica com essa sensação. Não sei o que você acha. Como é que é? Eu lembrei do texto do Lacan, do Premissas, a todo desenvolvimento possível da criminologia, quando lá no finalzinho ele fala que a psicanálise tem limites onde a ação policial termina. Então, aonde termina o encaminhamento do autor para o grupo, quando ele chega lá, é onde a gente começa a intervir. Então, essas nomeações... Nossa, que sorte desses homens, né? Essas nomeações, agressor, autor, réu, que eles chegam lá enquanto, né, enfim, no papel escrito, só faz sentido para a gente... Quase um diagnóstico, né? Chega com um rótulo, assim, né? Se é isso. Só faz sentido pra gente na medida em que ele fala delas. Sim. Então, geralmente eles falam, não sou agressor. Não sei por que eu tô aqui. Né? Geralmente, quando a medida protetiva envolve violência psicológica, moral, patrimonial,
outras gramáticas da violência que não a física. Então, quando ele diz que não deveria estar aqui, né, a gente já tem assim algum tipo de estratégia para dizer a ele assim, então vamos trabalhar para que você não volte para cá. Maravilhoso. E se ele diz que fez e que sabe o porquê de estar ali, a gente trabalha para que ele não faça de novo. Então, de todas as formas, e aí é um impasse também muito grande, Vini, como criar demanda nisso. Porque ele chega lá obrigado. Ele chega lá contrariado, ele não chega assim, estou com uma certa disfunção aqui no meu modo de gozo, na minha vida, então vou procurar uma análise para me, enfim, para encontrar algum tipo de resposta. Ele chega lá obrigado. Sim. Por e uma sentindo lei, injustiçado ainda, né? Não escutado pela lei. Ele chega lá culpando a lei que tem um nome de mulher. Isso tem um efeito simbólico muito grande, pelo fato da lei ser contra os homens. Né? E aí, desconsiderando todo o arcabouço jurídico que era a favor deles há bem pouco tempo atrás, e ainda né? Quando a gente pensa os homicídios em defesa da honra, em legítima defesa da honra, quando a gente pensava que para a mulher divorciar, isso mudou recentemente, precisava da autorização do marido. Quando a gente pensa na ideia de procedimento de laqueadura, que precisava da autorização do marido. Então, a Lei Maria da Penha, e a gente trabalha no movimento de defesa irrestrita dessa lei, ela vem circunscrever o que é a violência e interromper esse regime que a Rita Segato vai chamar de um regime de status. Um regime de status que precisa se valer da força o tempo todo para se manter da forma que está. Então, precisa de agência. Quando a gente traz esses nomes do patriarcado, por exemplo, né? O patriarcado não é um sistema que se mantém por conta própria. Ele precisa de gente mantendo esse sistema. Então, eles chegam lá. Aí eu lembrei de novo da outra vez que você esteve aqui, que você falou que a importância do direito nisso, um direito masculino, né, também. Sim. Né, nessa função. Então, imagina, com esse trabalho que você faz, né, tem ali uma lei, né, uma lei garantindo esse lugar. Uma lei feita por homens. Né? Por homens. E é interessante pontuar que a Lei Maria da Penha, ela sofreu sim, só aconteceu de forma, né, para ser bem honesto, por conta dos movimentos das mulheres. Tá. Das mulheres, né? Tá. E toda essa faz agência... um movimento internacional também, né? Sim, também. Os 19 anos de luta da Maria da Penha, né? Perante as cortes internacionais. E aí o Brasil foi condenado, né, diante da omissão nos casos de violência contra a mulher, e a partir daí surgiu a lei. Mas a diferença, para mim, que é fundamental no regime simbólico da Lei Maria da Penha para as demais, é que ela interdita a violência. Pela primeira vez, né, uma lei que interdita esse regime de violência de gênero no Brasil. Então, eles chegam lá bem contrariados. Bem contrariados, mas... né, a ação policial termina, a nossa quando é ofertada a escuta, a coisa muda. Então, ao invés de perguntar para ele o que você fez, por que você fez, qual que é seu BO, qual que é o número, como é que chama lá? Sim, o número da protetiva, o artigo, qual né? que é o seu artigo? Sim, a gente pergunta por que você está aqui. E aí ele diz, não sei. Olha, maravilhoso. Não sei. E aí a gente vai tentando descobrir por que ele está ali. Sem pressa. É claro, né, eles têm que comparecer a um número de encontros semanais, então são 12 encontros, um período aí de 4 meses, né, de trabalho, de 3 meses de trabalho, nos quais a gente vem pensando não num formato fechado, né? Encontro 1, Lei Maria da Penha, encontro 2, beleza? Então a gente faz um encontro dos facilitadores, e desse encontro de supervisão a gente tira uma questão que ficou suspensa e promove o segundo encontro. Então, se, por exemplo... Esses encontros, então, são com o mesmo grupo? Esse número de encontros com o mesmo grupo? O mesmo grupo. Eles têm que cumprir os 12 encontros de maneira fechada. Sim. E eles ocorrem ali na Praça Floriano Peixoto, no Batalhão de Polícia Militar. Inclusive, mediante um acordo de cooperação técnica do Tribunal com a Polícia Militar de Minas Gerais e a Casa, no qual nós vamos receber também autores militares de violência contra a mulher, que estão encarcerados lá no batalhão.
Então, é uma outra nuance, né? A relação deles com a lei é completamente diferente de um civil. Sim. Mas quando ele tira a farda, ele vira um civil, né? Sim. Mas, enfim. Mas é por aí, né? Essa E contrariedade. aí eles são agressores não necessariamente enquanto fardados, mas Não, eles são... doméstico. Doméstico, entendi. Eles são autores de violência no âmbito doméstico e familiar, mas que ainda estão no exercício da função. Então né? é tratado assim, né? Nesse lugar. Sim. Mas criar uma demanda aí, acredito eu, pela via da ética da psicanálise, se dá quando você oferta a palavra para ele e, né, para de nomear ele, né? Sim. Até porque... É o que você disse, ele deixa de ser falado, né? E vai ser passar falante. a se falar. Vai ser falante. Então, por esse caminho assim que a gente vem trilhando e também vem trilhando a pesquisa do doutorado, né? Pensar a ética da psicanálise nesses dispositivos para homens autores de violência. Gente, que legal, né? A gente está falando de 2 lugares de escuta, né? 2 formas. Então, primeiro, mito, homem procura análise, então. Sim. Que a gente sempre escuta, o homem não procura análise. É engraçado, né? Porque... diga. Não, é isso. E eu ia perguntar assim, quanto tempo eles ficam lá, né, no consultório? Quantas semanas são precisas para isso? Mas me conta. Assim, tem um ponto que eu acho que é muito curioso, que é o seguinte. Realmente, o que eu escuto das pessoas que têm mais anos de estrada, né? Que têm tido, de fato, uma diferença de procura dos homens pela psicanálise, mas é muito interessante que se você vai ver os casos freudianos, dos 5 grandes casos... só a Dora é que é uma mulher, não é? Homem dos Ratos, Pequeno Hans, Schreber, Homem dos Lobos. Então, os homens estão em análise desde o início. Desde Freud. Né? Desde Freud. Então, acho que tem algo de a gente, primeiro, poder ler na própria história da psicanálise, né? De que forma a gente já tem, né, um bom material, né, acerca dessa temática. E, ao mesmo tempo, se perguntar se tem algo novo. Foi uma pergunta, se tem algo novo. Geralmente, essa temática vem de uma forma que eu acho que é delicada, dizer assim, novos homens. Quer dizer, o novo sempre carrega o velho, não é bem por aí. Acho que não é uma perspectiva, não é melhor, né? Inclusive por sobre-enfatizar diferenças que, na verdade, tem muito mais pontos de contato do que de diferenças, né? Então, é isso, né? A gente encontra pequenos Hans, a gente encontra homens dos ratos, né? Então, essa ideia das novas masculinidades, eu não sei quão novas elas são, né? É uma pergunta que eu trago também, né? Mas sim, né? Os homens procuram análise e ficam o tempo que desejarem, né? Isso, e procurem. Mas que, de fato, né, tem esse ponto... de um certo apego, né? E aí tem a ver com a própria definição de masculinidade, né? Que você estava puxando, né? Para a gente tentar definir um pouco também. Se a masculinidade muitas vezes tem a ver com se sustentar numa posição fálica, nesse sentido de alguém que se quer uno, né? Unificado, né? Que não está dividido. Quer dizer, uma análise, ela produz um dano sobre esse narcisismo fálico, né? Porque justamente você tem que topar, abrir mão desse lugar, né? Claro que também não é uma coisa que se faça de uma vez por todas, né? Vai e volta, né? Etc. Como é inerente ao próprio falo também, né? Mas me parece que é isso, né? Tem algo, talvez do momento atual, que favoreça que mais homens topem soltar um pouco desse mastro fálico, né? Maravilhoso. Assim, né? Porque é isso, é um pouco essa dualidade, né? A posição do privilégio, mas que vem também com muitos custos, né? E acho que em alguns momentos o custo parece ficar mais alto, né, do que o privilégio, e isso possibilita novas posições também. Então... Mas então, você apresenta alguma coisa no livro assim, como um caminho, né? Quer dizer, tem o que é velho, o que é novo, tá aí misturado uma coisa na outra, mas alguma coisa vem mudando. E acho que é o que o Gilson coloca aqui também, que alguma coisa precisou vacilar para que essa pergunta fosse feita, né? Eu já ouvi você falar também que isso tem sido pesquisado agora. Então, nesse momento aí de compreender isso, né? Nesse tempo de compreender. Mas o que precisou? O que vacilou? Ou o que parou de funcionar aí nesse sintoma
que essa pergunta pode aparecer. Eu acho essa pergunta muito boa e, na verdade, é uma pergunta para a gente pesquisar, porque eu acho que ela não é simples porque, por exemplo, muita gente já tentou responder pela via da ideia de uma crise da masculinidade. Sim, verdade. E essa ideia... Declínio do nome do pai, né? A crise da masculinidade. Vamos por partes, porque se a gente vai falar do nome do pai, tem a ver, mas também não é a mesma coisa do ponto que eu vou trazer primeiro, assim, né? Nessa ideia, assim, por exemplo, de que os homens já não sabem mais ser homens, etc. e tal. Isso foi, por exemplo, desde os anos 90, essa discussão ganhou um certo lugar, né? Embora se decretem crises da masculinidade desde Grécia Antiga. Tem um livro que é interessante sobre isso, de um autor francês, François Dupuy-Derry. Depois eu posso colocar a gente põe na descrição. Ótimo. Que ele vai discutir essa ideia da crise da masculinidade como uma coisa extremamente antiga, né? E, vamos dizer assim, coextensiva à própria masculinidade, mas que o interessante foi o seguinte: nos anos 90, aqui no Brasil, né, essa ideia de crise da masculinidade e, por consequência, o surgimento de novos homens, ela acabou por vir muito colada a um certo recorte de classe. Então, por exemplo, os homens brancos de classe média tinham condições, por exemplo, de flexibilizar seus modos, seu código do ser homem, porque, bom, né, assim, as mulheres, né, ascendendo, toda uma possibilidade de distribuir um pouco, né, esse cenário, enquanto que na periferia a coisa permanecia, vamos dizer assim, rígida, e um pouco também porque isso, essa questão, acho que esse é um ponto central, né? A própria perspectiva, a própria noção de falo, não ela conversa muito com os semblantes, com os elementos da cultura, né, que vão, por exemplo, distribuir poder, distribuir reconhecimento, né, meios de acesso, de realização das coisas no mundo. Então isso tem muito a ver com dinheiro. Isso tem muito a ver com lugares, né, de circulação, lugares de reconhecimento, de prestígio, não é? E eu fiquei me lembrando aqui de uma fala do Edouard Louis, né, que vai dizer assim que, eventualmente, a masculinidade é a riqueza do pobre, no sentido de que, no caso do irmão dele particularmente, um certo exercício da masculinidade é a única coisa que te sobra quando o mundo te tirou tudo. E então, aí ela vem pela via da agressividade também, normalmente, comumente. Mas não só, né? Essa ideia de uma honra masculina, um movimento que a gente vem acompanhando, né, com muita preocupação, é esse movimento da galera que sobe montanha, né, que tem valores assim que podem ser acessíveis também a essa parcela da população. Então, a ideia de uma crise da masculinidade que né, enfim, também, ao meu ver, eterna, né? Ela vai encontrando respostas a essa crise o tempo todo. E aí lembrei, por exemplo, da época dos anos 2000, mais ou menos, que tinha aquela coisa do bad boy, né? Sim. De você fazer jiu-jitsu, de você responder por uma via mais carrancuda. Hoje, as possibilidades de enunciação dessa masculinidade tida enquanto progressista, né? Alinhadas também a pautas feministas, e como resposta a essa interrogação sobre o que é ser homem ainda, né? Então essa pergunta sempre existiu. Sim. Né? Datar essa pergunta e datar essa crise da masculinidade, acho que é negar essa divisão, né? Que você estava falando. Foi como se ela fosse novidade, né? Essa divisão do sujeito. As mulheres de novo, né? Foi porque as mulheres saíram de casa para trabalhar que a masculinidade entrou em crise. Não, sempre aconteceu. Sim. E essa questão do velho no novo, né? Por exemplo, a categoria do esquerdomacho é um pouco isso, não é? Por exemplo. É esquerdomacho. Esse é alguém que se propõe a ser super desconstruído e tal, mas reproduzindo tudo que tem de mais antigo, não é? Do sistema patriarcal que o beneficiou de partida, né? Então não foi isso. Então não pois foi isso que... Eu tenho a impressão, tenho, né, trabalhado um pouco com essa hipótese certamente com influências do feminismo, né, dos movimentos de emancipação social, de um modo geral, que de alguma forma desnaturalizam o lugar do homem, especialmente do homem branco, cis, hétero, classe média, alta, ricos, etc. Mas também pelas mutações do capitalismo. Quando a gente pensa o que é um certo impacto do capitalismo
o jeito mais fácil de a gente acessar isso, a questão da tecnologia. Não é? Quer dizer, todo mundo é próximo, né, desse objeto de gozo no bolso, que é o celular, cada um aqui com o seu aqui na mesa, né? Tem um certo impacto, né, do capitalismo tecnológico, né, o que o Lacan vai chamar dessa parceria do capitalismo com o discurso da ciência, que é uma certa varredura da tradição. Ou seja, tudo que é da tradição pode ser colocado em segundo plano se isso produzir aumentos no capital, na circulação do capital. Eu acho que isso produz um certo efeito de desalojamento desses lugares da tradição que sustentavam os homens, por exemplo, sei lá, o que é o valor do trabalho, né? Por exemplo, como valor masculino, né? Muito antigo. Hoje em dia, o que está em jogo é você ser rico o mais rápido possível e a maior quantidade, né, possível. Né? Uma riqueza imediata, a exaltação, né, dessa riqueza pronta, individual. Então, isso muda muito os códigos, né? Não deixa de ter o teor de sempre, né, da masculinidade ligado à posse, a uma certa ostentação, etc. Mas eu acho que isso tem um impacto muito forte na maneira de se distribuir masculinidade no próprio campo social. Sim. E acho que uma parte disso pode ter a ver também, quer dizer, que se enfraqueça a relação com a tradição simbólica do ser homem, eu acho que isso também abre espaço para os homens irem para a análise. Claro que com as dificuldades inerentes ao momento atual, que é também isso, cada um muito preso no seu objeto de gozo. Não é? Mas eu acho que isso desprende um pouco de um modo tradicional do ser homem. Mas olha pra você ver, aquele livro da Elizabeth Andanto, das Clínicas Públicas, de Freud, ela traz, assim, um recorte maravilhoso, né, do que aconteceu no período entre guerras para que essas clínicas públicas caíssem, né? Mas ela traz, assim, na época da Viena Vermelha, a procura pela técnica psicanalítica, ela era majoritariamente masculina. Porque os homens da época acreditavam que a psicanálise os curaria de disfunções eréteis. Seria a cura ali para aquela crise da virilidade deles. Hoje, isso me veio quando o Vini falou que a ideia sobre a masculinidade, ela aparece pouco, né, nas sessões. E eu concordo também. E aí, enfim, veio um pensamento intrusivo, assim, né? Dura igual uma ereção. Vai rapidinho, já... Então, hoje a demanda mesmo e a procura, né? Tá muito relacionada ao trabalho. Né? Homens que estão, assim, exaustos de tanto trabalhar. Né? E aparece essa questão da provisão, aparece o adoecimento que decorre do trabalho. Teve um ciclo de grupos que a gente facilitou, que todos os autores eram entregadores de aplicativo. Todos. Então tem um recorte aí do homem que fica 14, 15 horas em cima de uma moto. Quer dizer, a exaustão e junto, consequência da precarização. Né? Com certeza. Porque é isso, você vê, a precarização, ela é você drenar o sujeito do ter. Não tem reconhecimento simbólico nenhum. Então, isso faz aparecer essa dimensão do Edouard Louis, essa ideia da masculinidade como riqueza do pobre. Se o mundo te tira tudo, ele vai dizer assim, a dominação masculina é mais esmagadora, muitas vezes, do que a dominação de classe. Porque a dominação masculina, nesse sentido, né, assim, dessa agressividade que não deixa espaço para respiração. Alguma coisa dessa forma do ser homem que muitas vezes é a maneira do sujeito ter alguma sensação de potência num mundo que tirou todo o resto. Mas a tragédia disso é que você nunca é homem o suficiente, né? Você sempre tem que ir mais e mais e mais e mais. A gente pega os recortes aí, nós somos os que mais morrem, os que mais matam, os que mais se matam, enfim. Então, é uma busca, assim. Gente, o que faz com isso? Eu queria fazer o seguinte, ó, vocês toparam, a gente vai caminhando aqui para acabar, queria ficar aqui com vocês uma temporada, eu brinquei com ela, falei, gente, essa temporada é meio que dedicada ao feminino, sabe? Alguns fundamentos, conceitos da psicanálise ao feminino, então tô achando maravilhoso ter vocês dois aqui. A gente podia fazer o seguinte, você falar do percurso do livro, rapidamente, não, falar à vontade sobre o livro. Por quê? Para a gente pensar aí nesse ponto que vocês estão, o que pode uma análise
diante disso, desse discurso, e proporcionar para o homem, né, modificar ali nessa relação do homem aí com o falo, com a virilidade. E aí, pra gente, se a gente conseguir ainda, Ian, para que aí vocês me lembram, que é para a gente pensar nesse ponto que você traz da ética da psicanálise aí, nesse lugar que é de grupo, né? Como é que pode isso? Eu queria escutar vocês dois aí para ver o que pode isso. Então, o que pode a psicanálise no consultório, o que pode a psicanálise ali junto aí de políticas públicas. Eu acho isso fascinante, maravilhoso. Ótimo. No espaço público, né? No mundo. Sim. Acho ótima essa direção também, Rebeca, inclusive porque essa questão da psicanálise que a gente diz em intenção com S, que é essa que a gente faz no consultório. mencionou isso também, né, no mensagem. Ótimo. Que legal, fantástico. E a psicanálise em extensão, elas têm uma continuidade lógica, né? Não tem uma oposição, nem muito menos uma hierarquia, né? Então, acho que tem algo interessante dessa pergunta que você faz, que eu acho que é isso, uma coisa puxa a outra, né? Em âmbitos diferentes, mas é a psicanálise ortodoxa, digamos assim, né? Eu tenho um amigo, Aruan, acho que você deve ter... Aruan veio. Ele fala assim, né? Que ele faz, no Freud, ele faz psicanálise ortodoxa. Eu acho isso muito bom, no Freud nas Quebradas. Freud nas Quebradas, e com a Cláudia. Sim. Bom, vamos lá. Essa ideia do Homens em Análise, Travessias da Virilidade, né? É um livro que... o ponto de partida é pensar uma certa comédia da virilidade, né? O ponto que a gente estava falando logo antes, essa ideia de que a masculinidade ela tem muito a ver com semblantes. Então, acho que isso coloca a gente já também nesse plano da cultura, né? Ou seja, tem a ver com o que conta como ter num determinado campo do outro, né? Então, a virilidade cômica tem a ver com o fato de que os homens são castrados, ou seja, no fundo eles não dispõem dessa peça última, né? Que completaria o outro. Sim. Mas eles vão tentar se servir do que quer que possa fazer às vezes de. Então, o falo é isso, né? Esse elemento que tem essa dimensão falaciosa, né? De tentar fazer passar, né? Alguma coisa que é o que garante a sua posição de ter, não é? Só que isso tem uma fragilidade inerente. E essa fragilidade faz ser cômico para quem está de fora. Então, tem uma comédia da virilidade para quem está de fora, mas para quem está dentro desse drama, para quem está identificado essa posição de aspiração à virilidade, isso é uma tragédia danada. E o livro, ele é um percurso em torno de como que a gente, numa análise, transforma essa tragédia em comédia. Ou seja, essa comédia que é comédia para quem está vendo de fora, né, de alguma forma pode ser também um horizonte para aquele que está ali sofrendo desse drama. Né? E o interessante é o seguinte, é mais fácil, na hora que a gente está trabalhando assim, né, falar dessas coisas que são um pouco mais caricatas. Sim. Mas isso é sutil também. No sentido de que, muitas vezes, é alguma coisa muito discreta na vida de um homem que faz essa função de um ter, né? Desse elemento fálico, né? Que vai dar a garantia, etc. Nem sempre é dessa forma tão caricata. Aliás, em análise, geralmente, são as formas um pouco menos caricatas, né? Mas a gente vê também essa transformação, né? Se dá nesse âmbito, né? Diz que o sujeito vive como, por exemplo, sei lá, uma grande perda, né? Esse elemento... na medida em que ele está identificado a posição de quem quer esse ter, né? Quem quer ter esse elemento. Sim. Então, é um trabalho sobre o tipo de liberdade que se produz, o tipo de leveza que se produz numa análise, ao se fazer luto disso que você achava que você tinha que ter, e te produz uma certa liberação de uma outra ordem. Né? Essa ideia que você falou no início do atravessamento, né? Foi algo que me foi um presente do Marcos André Vieira, na banca de mestrado, né? Que estava dizendo, a travessia da virilidade, a travessia... Ele falou assim, a travessia é ser atravessado. Né? E ser atravessado, no caso, nesse recorte, né? Assim, pelo que a gente chama em psicanálise de feminino. Né? Então, como alguma coisa que produz um certo efeito mais vivificante ali onde esse apego a essa virilidade tem muitas vezes esse efeito de mortificação. Né? O sujeito aferrado a alguma coisa que tem a ver ali com um certo... uma certa chave de repetição que é isso, né? Fica naquele circuito ali. E a análise é justamente abrir para uma outra forma de experimentar o próprio corpo, de experimentar uma relação com o outro, né? Mais aberta a isso que a gente chama de feminino. Então, isso permite a gente rir um pouco de si mesmo, rir um pouco da própria masculinidade nesse sentido. Dessa tragédia que, quem sabe, possa ficar um pouco de lado. Né? Então, é um pouco por aí. Nossa, gente, tá eu e o Ian, assim, poxa. Então, parabéns, é muito, muito legal. E é
é real, né? Isso acontece, gente, isso acontece. Muito bom. A gente vê isso na clínica, né? Muito lindo. E aí, e como é que a gente faz e o efeito lá também, nesse espaço, e como é que... Falando mais sobre a ética, né, da psicanálise nesses espaços de conversação, então. A gente, então, está tratando de um dispositivo, né, que é um dispositivo de conversação psicanalítica, no qual a gente tenta fazer ali uma espécie de associação livre coletivizada, né, tendo em vista as leituras que a gente faz do Miller, do Lohan, mas também de autores da educação popular nesse trabalho. Sim. Mas eu estava lembrando, já que mencionei aqui o Miller, em uma das conferências carraquenhas, que ele profere lá na Venezuela, ele disse que ele não acredita, e aí eu acho que eu boto fé nele também, né? Ele não acredita, eu boto fé. Né? Eu boto fé em doutrina nenhuma que prometa um homem novo, que essa doutrina seja uma doutrina de libertação. O caráter subversivo da psicanálise, acredito eu, que está em não prometer. A gente não promete a desconstrução desse homem, a gente não promete a cura desse homem do machismo, a gente não promete que esse homem vai viver uma vida sem conflito, até porque é impossível, né, tendo em vista o nosso caráter mesmo, constitutivo. O que a gente tenta fazer e qual que é a ótica da psicanálise e perspectiva nesses espaços? Humanizar esse sujeito, porque monstros não se responsabilizam por nada. Ótimo. Né? Se eu nomeio enquanto monstro, se eu nomeio enquanto agressor, enquanto A, B, C, D, retirando dele o estatuto de ser humano, ele não vai ser capaz de se responsabilizar. Então, a ideia, na medida em que ele fala de si, é retomar uma certa autoria sobre a própria história, para que ele possa se ver ali agente do ato que levou ele até o grupo. E, na medida da possibilidade, se responsabilizar por ele, que está muito além, né, de um reconhecimento da ilicitude do fato. E sim, o que isso diz desse modo de gozo dele. O que isso diz sobre a pessoa que ele é ou que ele tenta ser. Então, trabalhar pela ética e pela perspectiva da psicanálise é trabalhar com o desejo desse autor, né, e não só com um mero ato de vontade ou um desconhecimento da lei. Então, é a pergunta que a gente promove no grupo, né, Del, por quê? Por que você está aqui? Por que esse espaço pode ser um espaço interessante para você? E acreditar, na verdade, esperançar, né, que ele vai dizer algo. E eles dizem, eles retomam fragmentos da infância, retomam fragmentos da separação dos pais, das violências que eles sofreram, do percurso da vida deles, da relação deles com a saúde, com o trabalho. E, na medida da possibilidade do interesse de cada um, saem de lá levando a vida com menos drama. Acho que é com menos drama. Até para que eles, assim, ingressem em novos relacionamentos a partir de outras perspectivas, né? De outras formas de convivência e laço. Então, a gente consegue apostar nesse trabalho enquanto algo que vai além de uma mudança de comportamento, né? Até porque isso a longo prazo não se sustenta. Então a gente tenta tocar na causa. Tocar na causa ali do ato. Agora, nem todo grupo reflexivo parte desse princípio, né? Desse lugar aí, né? Nem todo. Como é que é isso? Esse foi o grande incômodo para o doutorado. Porque quando eu me deparei com o mapeamento das iniciativas de grupos aqui no Brasil, de 2023 e 2024 são 496 iniciativas. De quem são essas iniciativas? Elas são... vinculadas ao Poder Judiciário. Tá. Mas, por exemplo, você que procurou o Poder Judiciário com essa intenção? O Poder Judiciário de representar... me procurou. Ah, é? Ah, Ele tá. que me procurou. Tá, entendi. Só que dessas 496, só 5 eram orientadas pela psicanálise. Entendi, nossa. E aí, fazendo o levantamento bibliográfico... Isso é onde você falou? Brasil? Brasil. Em Minas Gerais, são apenas 35. Um contingente de 853 municípios. Né? Municípios, nossa. E nenhuma delas orientada pela psicanálise, né? Ainda. Só de você. Só da gente. Única. Então, eu tentei entender por quê. E aí, estou no seminário de tese do Gilson, né? E fazendo o levantamento bibliográfico da pesquisa, não há
tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Ainda, quem tiver aí pode me ajudar, pode me mandar qualquer pesquisa que verse sobre a temática de grupo para homens autores de violência e psicanálise. Então, eu pretendo fazer essa empreitada no doutorado de discutir os fundamentos e metodologia desse trabalho, para que, ao final desse processo, nós tenhamos uma política pública aqui em Belo Horizonte que seja orientada pela psicanálise e que possa, assim, compartilhar desse saber, dessa travessia. Mas as demais se pautam pelos estudos feministas e de gênero, que é o que a gente também tem feito, mas pela perspectiva sistêmica e o construcionismo social. Então, a gente... Que é o que é isso? Pensar que a linguagem, as palavras e os contextos são construídos socialmente. Entendi. Mas o que importa, assim, elas não levam em conta a causalidade inconsciente. Não levam. Então, diferentemente da perspectiva da psicanálise nas conversações. Pois é interessante isso, né? Fiquei curiosa para saber, assim, nessa pesquisa, os efeitos, assim, a médio prazo, longo prazo, né? O que dá aí? Muito curioso. Em 2029 eu te chamo para bancar. Oba! Estarei lá. E você aqui? Será que eu vou estar aqui de 2029? Vai saber, né? Não quero saber agora também. Está muito longe. O que mais, gente? Você quer comentar alguma coisa? Não, tô aprendendo aqui. Acho Vocês estão fazendo alguma coisa juntos? Não. Não exatamente, mas a gente está flertando. Ai, gente, que chique. Que chique. 2 homens flertando aqui no Vida Loucamente. Brincadeira. Ai, gente, indicação de leitura pra gente. Eu pedi pra vocês, assim, sei que vocês são vorazes. Homens em análise. Você indica? Travessias da Virilidade, indico fortemente essa leitura. Mas também, ainda não pela psicanálise, né? Sim. Um livro de uma antropóloga colombiana que se chama Mara Viveiros Vigoya, que se chama As Cores da Masculinidade, Experiências Interseccionais e Práticas de Poder na Nossa América. Então, ela traça, assim, um estudo antropológico de como que se deu a construção da masculinidade na América Latina e um recorte muito peculiar e muito bom a nível de Brasil, inclusive. Criticando essa noção social de construção das masculinidades que não se pautam por uma ótica racial. Não levam em conta esse atravessamento interseccional, né? Gênero, raça e classe. Então, o livro da Mara tem me ajudado demais nesse processo. E pela via da psicanálise é o Vinícius Lima, Homens em Análise. E essa, a interseccionalidade está muito presente no seu livro, né? Sim. Quando considera que é impossível pensar uma masculinidade sem considerar esses pontos, não é isso? Sim. Quer dizer, acho que nós temos um desafio, que é como partir da singularidade sem desconsiderar esses marcadores, né, de um corpo na sua maneira de circular no laço social. Né? É isso. Me parece que o desafio é como que psicanaliticamente a gente pode se aproximar dessas dimensões. Sim. Né? Porque do ponto de vista, por exemplo, da psicologia social, nós temos hoje muitos trabalhos, né? E acho que a questão a nossa investigação talvez seja de que forma que essas dimensões são atravessadas pelo próprio inconsciente. Né? Acho que é uma questão que nós estamos em vias de elaborar no campo. Né? Eu queria recomendar também uma leitura que é essa autora chamada Raewyn Connell. Ela tem um livro muito conhecido internacionalmente, que ainda não está em português, mas se chama Masculinities, que ela ficou muito famosa a partir desse trabalho, né? Ele é considerado referência principal dos estudos sobre masculinidades, esse livro dela. Mas em português nós temos 2 livros posteriores que são assim facílimos de ler. Eu julguei os 2 pela capa. Eu não acho a capa muito bonita, mas depois que eu conheci a autora... Capa é linda. Obrigado. Eu recomendo demais esses 2 que estão em português. Um se chama Gênero em Termos Reais e o outro é Gênero, uma perspectiva global, se não me engano, alguma coisa assim. Mas também se chama... O título é Gênero e tem um subtítulo. São 2 livros dessa autora, eu mando o nome dela por escrito. Que aí eu vou colocar na descrição. Sim. Eu acho que são leituras bem interessantes também. Ela é uma socióloga com uma certa leitura da psicanálise. Não é uma psicanalista, longe disso, mas que é um trabalho muito rigoroso. Nesse sentido, assim,
um trabalho empírico também, não só filosófico, digamos assim, né, com relação à masculinidade e ao campo do gênero. E a Lencas do Pansic? O que você fez foi o que você... Foi uma revisão de tradução, junto do meu colega Bernardo Solar Godoy, e escrevemos um pós-fácil para o livro dela. É um livro muito bom. O que é sexo? O que é sexo? E comunica com isso aqui. Eu ainda não li também, de certa forma. Tá lá junto também. Já... O livro dela é mais filosófico, é mais conceitual. É. Tem algumas pitadas clínicas muito bonitas, né? Mas é um livro mais mais denso, né? Ela pesquisa na psicanálise, mas não é psicanalista também, Isso, né? ela é filósofa. Né? Uhum. Mas como leitura muito interessante da psicanálise. Gosto muito do trabalho dela. O pouco que eu vi lá Ah, gente, o que mais que vocês querem falar? Tanta coisa, né? Tem tanta coisa. Mas aqui eu quero agradecer vocês demais. E acho que é isso, é abrir essa conversa, né? Acho que encaixou tão legal nessa temporada. Acho que não sei, que a gente está aí meio que brincando e falando. E como é que circula nesses campos aí do homem, da mulher, meio homem, meio mulher, meio isso aí, que a gente está tentando saber todo mundo o que é, né? Então vamos junto. Sim. Da melhor maneira possível, mais saudável, e fazendo perguntas. Como vocês deixaram claro, né? E dando esse tempo para compreender isso aí, né? Então, bora. Obrigada. Sim. Espero que vocês voltem para a gente continuar. E seguindo aí nos estudos de vocês que não terminam, né? Sim. Seu doutorado está indo para onde? Acabou que você não falou. É verdade. Então, eu sigo com o tema das masculinidades, mas partindo um pouco de outra referência, no sentido de que esse trabalho, Homens em Análise, ele toma o falo como elemento norteador, como ponto de partida. Agora, no doutorado, eu estou propondo um reviramento, que é o que significaria partir da perspectiva do sintoma com TH, para pensar masculinidades. Então, isso pressupõe também investigar, quer dizer, é uma perspectiva que já não parte do falo, ou seja, estou considerando o falo como uma espécie de obstáculo epistemológico. Né? Tem alguma coisa que a gente acaba se enganchando num falso problema, quando a gente fica preso demais no próprio conceito de falo, né? Mas que a gente tem maneiras também psicanalíticas de subverter, de revirar, né, essa conceituação, e estou propondo partir da noção de sintoma com TH para fazer isso. Então, é isso, é pensar masculinidades, né, a partir dessa dimensão do sintoma com TH. Ainda não sei onde vai dar, não. Vamos ver. Muito legal. Nossa, bom demais. Curiosa aqui. E quem quiser acompanhar vocês e saber mais, vocês podiam contar aí. Sei que vocês estão nas redes. O Instagram, né? Instagram. Contar mais do Vinícius Lima, que aí te acha lá e no YouTube também, né? Sim. E o seu tem... Você divulga qual? É o do Instituto? Sim. É @Instituto Casa da Palavra. E o meu é Ian RB, Ian com Y. Ian com Y. Ian RB, vocês me acham lá. É desse jeito. Eu também, Rebeca Vilela, é sempre com 2 L's ou com um L. Eu fico, gente, 2. L-A, 2. Rebeca com C ou com K? Com 2 Cs? Vai. Beca. Aqui, então tá bom. Obrigada a vocês. Eu quero também agradecer, e preciso agradecer meus parceiros, né? Que é Bonsoir, Espaço Saúde, que é lá que eu cuido da saúde. Faço minha yoga, meu centramento lá, que eu adoro fazer, e outras atividades também. Né? Tem a Pousada Tia Sofia, que é do Projeto Aldeia do Mestre, muito obrigada. A Amanda Mendes, que é da Cora Carola e do Brechó, também Doroteia, que me acompanha aqui, me ajuda e me veste. Obrigada a vocês que fazem isso ser possível também, de alguma forma. E é isso, obrigada e até a próxima. A gente segue aí com essa conversa.